A Rádio Itaberá está recebendo nesta semana os candidatos e candidatas à Prefeitura de Blumenau. Nosso objetivo é conhecer melhor as propostas e as pessoas que se colocam à disposição para comandar o município. Esta série de entrevistas é uma parceria entre a Rádio Itaberá e o portal Informe Blumenau, por isso estamos ao vivo em 98,7 FM e nas mídias sociais da rádio e do Informe Blumenau. O jornalista e analista político Alexandre Gonçalves participa conosco nesses encontros. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Jorge. Bom dia, candidata. Bom dia quem nos ouve e também nos assiste pelas redes sociais do Informe. Hoje nossa convidada é a deputada e candidata do PT, Ana Paula Lima. Bom dia, candidata. Obrigado por ter aceito o nosso convite e a participação. Bom dia, Jorge Tais. Bom dia a todos os ouvintes da Itaberá FM. Bom dia, Alexandre Gonçalves, aqui pelo portal Informe Blumenau. Um prazer muito grande estar conversando com vocês neste momento. Deputada, a gente costuma começar sempre dando um espaço, né, para os candidatos se apresentarem melhor para os nossos ouvintes. E também falar por que entram nessa disputa pela Prefeitura de Blumenau. Bom, veja bem, eu conheço muito bem Blumenau e não poderia ficar indiferente aos problemas que a população tem relatado, desde a área do transporte coletivo, na área da saúde, da educação, percorrendo todos os bairros, ouvindo muito a nossa população e entendendo que um dos maiores pecados é a indiferença. Diante disso, nós construímos um plano de governo coletivamente, com os segmentos empresariais, com a academia, que são as nossas universidades, também com as lideranças políticas dos bairros, ouvindo homens e mulheres, e construímos um plano para solucionar os problemas vivenciados pela nossa população. Eu quero ser prefeita de Blumenau, estou nessa disputa de uma forma muito harmoniosa, debatendo os problemas da cidade, e dizendo também que Blumenau pode voltar a ser protagonista, ousar, sonhar, resolvendo esses problemas e avançar cada vez mais. Porque Blumenau é uma marca e essa marca ela precisa ser potencializada cada vez mais. Por isso que eu quero ser prefeita, para cuidar da cidade. O nome da senhora foi muito cogitado e, ao mesmo tempo, lá atrás, gerava dúvida, né, sobre a participação ou não da senhora nesse pleito. Até porque a representatividade como deputada federal é muito importante, não só para Blumenau, mas para toda a região do Vale do Itajaí. Diante disso, o que foi fundamental para a senhora aceitar ser candidata pelo Partido dos Trabalhadores? Eu sou candidata de uma Federação Brasil da Esperança, que também estamos juntos com o Solidariedade, o Partido Avante, o PDT, o PSB. E diante dessa conversa, que já começou no ano passado, diante desses problemas que Blumenau tem vivenciado, a gente debateu muito, porque nós tínhamos essas propostas de melhorar a vida das pessoas que moram aqui. Então, foi um debate muito honesto, muito salutar, com muita precisão e do compromisso, né, de todos que queriam uma candidatura e pensaram que o meu nome seria um bom nome diante da experiência que eu tenho. Já fui deputada estadual, deputada federal, e também a oportunidade de voltar a governar essa cidade, porque já fomos governo, e esse governo foi muito realizador, principalmente para as pessoas que moram nos bairros. É um governo que atendia às necessidades das pessoas, discutíamos através do orçamento participativo, e esse governo que está hoje na cidade de Blumenau é uma continuidade de 20 anos. E nesses 20 anos foi feito coisas, mas não resolveu o grande problema das pessoas que moram, principalmente nos bairros da nossa cidade. Então, foi uma conversa muito séria, assumi esse desafio, me honra muito estar aqui representando vários segmentos da sociedade, e me honra muito também poder governar a cidade de Blumenau.
experiência, competência, amadurecimento, isso tudo a gente já tem. E o principal nisso, Jorge, e a você que está nos ouvindo, é que a gente conhece muito bem a cidade, eu sou daqui, já participamos de vários debates em várias regiões da nossa cidade, cada cantinho da nossa cidade a gente conhece, então, por isso que estou muito preparada para governar Blumenau. Candidata, todas as coligações, todas as alianças trabalham com pesquisas. Apesar dos questionamentos, é um importante instrumento de avaliação, de percepção de potencial, de detecção de pontos fracos. Em Blumenau, nós só temos 2 pesquisas registradas que geraram controvérsias. Eu, como jornalista, acabo tendo acesso a essas pesquisas, a gente faz as devidas ressalvas, mas em todas elas convergem por uma situação. O seu nome acaba sendo o que tem maior rejeição. E muito menos, não é pela senhora, é pelo seu partido, pelo Partido dos Trabalhadores e também por uma avaliação negativa, nesses antes, do governo Lula. É por isso que o PT e o governo Lula não aparecem muito na sua campanha? Não, Alexandre, até porque essa é uma eleição municipal e nós temos que debater o problema da cidade. Nós temos que resolver o problema do transporte coletivo, uma das passagens mais caras do estado de Santa Catarina, que não tem a eficiência que tivemos anteriormente. Um transporte coletivo, na época do governo do Décio e do Mafra, que foi, inclusive, premiado internacionalmente. Eu também quero debater o problema da saúde pública de Blumenau, pela fila de espera de cirurgia, de marcação de exames, de consultas especializadas. Veja, Alexandre, as pessoas estão me dizendo, e é isso que eu tenho sentido na cidade, que preciso esperar até a meia-noite para entrar no aplicativo do Alô Saúde e marcar umas consultas. E pessoas idosas que estão fazendo isso. Como é que eu vou ficar indiferente a esses problemas? O problema das mulheres que não têm aonde deixar o seu filho na creche, a fila está imensa, perdendo, inclusive, vagas de emprego que tem na nossa cidade, e graças a Deus nós estamos vivendo um pleno emprego no Brasil. Então eu estou fazendo o debate da cidade. Eu, se fosse um debate em nível nacional, eu estaria debatendo as questões nacionais. Se fosse um debate em nível estadual, eu estaria debatendo as questões estaduais. Agora, o que tem que entender, Alexandre, que aqui não é direita nem esquerda, até porque nós temos que sair dessa fase de ódio, onde as pessoas brigaram com seus familiares, com seus amigos, com seus vizinhos. Não quero pertencer a esse ódio. Eu quero levar a paz, o amor e as soluções para os problemas. E o que você está me afirmando não é verdade no que eu tenho sentido, aonde eu tenho passado. Porque me conhecem o nosso trabalho, e aqui a gente não está debatendo partidos, nem muito menos as ações nacionais ou estaduais. Eu quero trazer para a cidade o debate que nós estamos vivendo aqui dos problemas elencados pela nossa população. E pesquisa, Alexandre, você há de convir que já passamos por esse momento na nossa cidade, onde candidatos estavam lá na frente na pesquisa e não ganharam a eleição. Foi no caso em 96, e eu mesma, quando fui candidata em 2012, também aconteceu isso. A avaliação na pesquisa lá em cima, mas a única pesquisa que eu acredito é o voto na urna. Por isso que eu estou trabalhando bastante, e aonde eu tenho passado, eu tenho recebido muito abraço, muito calor humano e muita vontade de mudança também no comando da Prefeitura Municipal de Blumenau. Candidata, a senhora fala que vai retornar com um orçamento participativo. Foi uma experiência bem sucedida do PT no final do século passado, começo dos anos 2000. Mas hoje tem muita marra para fazer isso, porque a capacidade de investimento é pequena. Se gera uma expectativa, mas a gente sabe que muitos dos recursos já estão carimbadas. E muitas decisões de governo são estratégicas. Qual é o modelo que a senhora vai implementar? A senhora já tem uma ideia de qual o índice de investimento que a população vai poder decidir? O orçamento para 2025 aumentou muito para Blumenau ano que vem. Esse ano foi na ordem de 3 bilhões e 700 milhões. Para o ano que vem, o orçamento de Blumenau é 4 bilhões e 170 milhões. Sim, tem uma margem muito significativa para a gente fazer os investimentos. E se não for para resolver o problema das pessoas, não vale nem a pena governar Blumenau. O dinheiro dos impostos é para resolver esses problemas, aumentar a vaga em creche, escola
em tempo integral, o transporte coletivo, a questão da saúde. Não me diga que Blumenau não tem recursos para isso. E no orçamento participativo, que nós reunimos a comunidade e decidíamos ali qual era a obra prioritária. Qual era? Se era pavimentação de ruas, se era a questão de fazer um novo posto de saúde, se era a questão de fazer uma nova creche. Era importante, sabe por quê? As pessoas têm que se pertencer à cidade. E não podemos aqui ter uma decisão isolada, uma decisão somente de uma prefeita. Eu quero ouvir a nossa comunidade, como eu estou ouvindo agora as reclamações da falta de investimento. Por isso que o orçamento participativo é algo que deu certo, e vai voltar a acontecer na nossa cidade, porque nós reunimos milhares de pessoas e era muito importante esse debate. E trabalhar também com as associações de moradores, que hoje estão esquecidas da nossa cidade, que eram lideranças, que estavam ali fazendo o trabalho comunitário. Então, falta isso, falta o diálogo com o nosso povo. Eu tenho certeza que o orçamento participativo, e como o planejamento participativo também, é de extrema importância, porque todos da cidade podem participar também da gestão. Candidata, a senhora divulga na sua campanha eleitoral a construção de UPAs aqui no município, né? Essas novas unidades impactariam no funcionamento dos atuais ambulatórios gerais do sistema, ou é possível abrir unidades de pronto atendimento sem mexer nesse sistema atual de atendimento? Tem que voltar, a gestão da saúde é que ela precisa voltar a ser planejada, porque as unidades, os postinhos de saúde, que a gente chama Estratégia Saúde da Família, ele não está dando a resolutividade importante para atendimento à nossa população. As pessoas não conseguem marcar a consulta no postinho, que abre à meia-noite o Alô Saúde. O que elas fazem? Acabam indo para o ambulatório não atende e vão para onde? O Hospital Santo Antônio. Por isso que o pronto-socorro do Hospital Santo Antônio está lotado. E o Hospital Santo Antônio não atende somente Blumenau, atende a toda a nossa região. Ele é um hospital, digo até, regional. Essas unidades de pronto atendimento, a UPA 24 horas, é para resolver esse problema específico, que a gente pensa, e já falava isso desde 2012, nos grandes bairros, né? Garcia, a região das Itopavas, a região ali do bairro da Velha, porque certamente vai liberar os atendimentos no Hospital Santo Antônio, que é um hospital de referência, mas é um hospital que também pode atender grandes problemas, tipo os acidentes de trânsito, ou outros problemas mais urgentes e emergentes, né? Então, por isso, a construção das UPAs, que em muitas cidades do estado de Santa Catarina já tem. Brusque já tem, Itajaí já tem, Florianópolis já tem. Por que dá certo lá e aqui não pode dar certo? Nós, então, temos que aproveitar essa oportunidade, que são os recursos do governo federal, a você que está nos ouvindo pela Itaberá e também nos acompanhando pelo Informe Blumenau, aproveitar os recursos do Ministério da Saúde, que tem trazido muitos recursos para a cidade de Blumenau, mas agora eu tenho certeza que, readequando o sistema de saúde, a nossa população vai ser muito bem atendida e a UPA é uma realidade. Candidata, a senhora é enfermeira de profissão e como política, como deputada estadual, a senhora sempre defendeu muito a área de saúde e agora, como deputada federal, segue fazendo isso e agora a senhora é vice-líder do governo federal. E uma das grandes dificuldades é a questão da tabela SUS. Por que a tabela SUS é tão defasada? Por que ninguém banca isso e diz, bom, vamos tentar fazer uma revisão? Por que é difícil encontrar também, além da tabela SUS, encontrar profissionais também, a remuneração adequada para que os profissionais fiquem na rede pública? Por que é tão difícil fazer esse reajuste e ter esse debate? Eu não sei se você acompanhou, mas nós fizemos o reajuste da tabela SUS. E agora nós vamos fazer anualmente. Foi uma ação do governo federal, do Ministério da Saúde, do Congresso Nacional, onde o reajuste da tabela SUS, do Sistema Único de Saúde, vai ser reajustada novamente. Foi feito um amplo debate no Congresso Nacional, com todos os hospitais, tanto filantrópicos, as santas casas, e o reajuste da tabela SUS vai ser feito anualmente.
Candidata, na semana passada teve um evento no Sintraceb e o pessoal do SAMU ficou chateado com a senhora, né? A senhora falou lá pelas tantas que o SAMU para de trabalhar às 11h30 da noite, 11h30. E eu entrei em contato também com muitos representantes e disse, não, que isso não acontece, o SAMU é 24 horas. O que a senhora quis dizer? A senhora isso mesmo? Peço até desculpas para os excelentes profissionais do sistema de atendimento de emergência, o SAMU, que é referência para o Brasil, ainda bem, excelentes. Houve realmente, peço aqui desculpas, um erro. Não é o SAMU que fecha às 11 horas, é a central de ambulância da cidade. Agora o SAMU está com problemas. Eles estão com 3 ambulâncias, a cidade cresceu, nós estamos hoje com 380 mil habitantes e 3 ambulâncias precisam, inclusive, ser feitos investimentos no nosso SAMU. Por isso que aqui não é o SAMU, foi um erro de comunicação, mas é a central de ambulâncias que fecha às 11 horas da noite. Candidata, tarifa zero é a solução para o transporte coletivo? Isso não pode gerar uma demanda muito intensa de passageiros? A gente já tem problema com ônibus superlotado, né? E com a necessidade de mais ônibus, isso não geraria mais custos, mais investimentos? Há fôlego para uma prefeitura com uma cidade do tamanho de Blumenau suportar isso e mesmo assim melhorar o serviço? Nós não precisamos resolver o problema da mobilidade urbana? Como nós vamos resolver o problema da mobilidade urbana se não investir principalmente no transporte público, no transporte coletivo? Como eu já mencionei, nós fomos, na época, premiados internacionalmente. Aqui veio vários prefeitos, vários governadores copiar o sistema do transporte coletivo, que era referência, passagem mais barata, inclusive. Mas hoje, Jorge, já acontece a tarifa zero para alguns segmentos da cidade de Blumenau, que são os idosos, que tem uma lei federal que garante a gratuidade no transporte público, também pessoas com algum tipo de deficiência que utilizam gratuitamente o transporte público. E o tarifa zero é um debate em nível nacional e também internacional. Hoje, países têm tarifa zero, exemplo de Luxemburgo. Estados americanos já têm o tarifa zero. Cidades no Brasil já têm a tarifa zero. Cidades em Santa Catarina já têm o tarifa zero. Blumenau precisa ousar nisso aí. E é uma realidade e pode acontecer. Vai resolver esse problema da mobilidade. Eu quero que as pessoas utilizem os ônibus, mas os ônibus bons como a gente tinha. Os ônibus que subiam lá no última casinha do morro, que eram os ônibus alpinos, os ônibus troncais, que eram aqueles ônibus articulados que tiraram de circulação, que por isso que os ônibus estão cheios, são ônibus pequenos, por que não voltar aos troncais? E, além disso, também, Jorge, que bom que a maioria da população vai utilizar o ônibus, que nós vamos resolver um problema, inclusive, ambiental, menos carros na rua. É isso que a gente quer. Blumenau volta tudo para o centro da cidade. Temos apenas 3 ruas, a Beira-Rio, a Rua 15 e a Rua 7. E aqui há um congestionamento, principalmente da Ponta Aguda, do Garcia, do bairro da Velha. Apostando nesse debate que tenho feito do tarifa zero, certamente nós vamos ter mais pessoas que vão utilizar o ônibus, mas nós vamos resolver um grande problema. Eu penso, e tenho trabalhado nisso, que nós vamos começar gradativamente. Primeiramente com os estudantes, né, que é uma grande parcela da nossa população, e depois, durante os próximos anos, a gente faz a gratuidade gradativamente, como a gente tem feito e estudou e conheceu experiências no nosso país. Candidata, qual é a sua proposta, a sua política para pessoas em situação de rua, moradores em situação de rua? Os números aí alternam entre 400, 500, até 700 pessoas, mas acabam impactando em toda a cidade. Quero saber o que a senhora pensa. E Blumenau agora tem uma lei de internação involuntária. A senhora vai, caso seja eleita, aplicar essa lei? Como é que a senhora pretende minimizar um problema social tão grave como esse? Bom,
Já teve muito mais moradores de rua, até pela questão do nosso Brasil, que infelizmente as pessoas perderam emprego, foram desalojadas das suas residências, tinham pessoas que a gente via homens e agora a gente começou a ver famílias. Mas em Blumenau, por ser uma cidade rica e por ter uma Secretaria da Assistência que pode ser potencializada e trabalhar bem isso, como os consultórios de rua, que são programas do Ministério da Saúde, para atender essa população. Eu acho que todo mundo precisa ser cuidado com muito respeito, viu, Alexandre? Qual é o problema que nós temos em Blumenau? O Centro Pop, que é essa casa-abrigo, ela fica muito distante aonde os moradores estão. Então, acho que precisa fazer esse trabalho de muita conversa com esses moradores, resgatar as suas famílias e oportunizar que eles tenham um abrigo adequado. A internação involuntária, eu acho meio temeroso, mas tem que haver, se a pessoa, e tem que trabalhar isso, se a pessoa quer, a gente vai conceder sim. Mas a pergunta é, por quanto tempo? Porque a gente tem observado que eles vão e eles voltam. Porque todas as internações involuntárias, elas vão ser aonde? Aqui está acontecendo através das comunidades terapêuticas que têm feito um belo trabalho. Mas são abertas, eles fogem, eles saem, eles voltam para a rua. Então, nada do que fazer uma conscientização e dar o tratamento adequado. Porque eu acredito que ninguém queira morar na rua. Não é desejo de ninguém querer morar na rua. Tem que fazer o resgate dessas pessoas. Nós também morávamos numa cidade que nós não tínhamos nenhuma criança na rua. Isso era orgulho para a gente. E agora a gente está se deparando com esse problema. Mas eu garanto para vocês, no final do meu governo não vai ter nenhum morador de rua na cidade de Blumenau. Candidato, o atual governo tem vários projetos desenvolvidos de infraestrutura e mobilidade urbana, alguns até com recursos já previstos, né? Caso eleita, a senhora vai priorizar essas obras? Veja, você que está nos acompanhando pela Itaberá e pelo Informe Blumenau, isso é um projeto de Blumenau 2050. Nesses 20 anos desse governo, muito pouco foi feito, né? E isso já é projetado há muito tempo. E a briga dos empresários de Blumenau não foi feito no tempo hábil os projetos de 120 ruas, por exemplo, na cidade de Blumenau, que não foram implementados. Essas obras estruturantes precisam acontecer. Eu vou revisar, adaptar e também tudo que está já em andamento vai ter continuidade, sim. Mas nós precisamos buscar esses recursos também no governo federal, no BNDES, que Blumenau tem um grande potencial de realizar essas obras o mais rápido possível, porque é isso que a população espera e quer. Candidata, a senhora sempre tem buscado comparação com a gestão do PT aqui em Blumenau, a gestão do ex-prefeito Décio Lima, 2 mandatos. Eu quero fazer uma pergunta sobre educação. Se a senhora for eleita, a senhora pretende mexer na estrutura pedagógica? Porque naquelas gestões foi implantada a Escola Sem Fronteiras, que foi um modelo que acabou não dando muito certo e não prosperou depois que vocês saíram do poder. Vocês pretendem mexer nessa estrutura pedagógica novamente, que aquilo ali foi uma mudança muito radical, ou vocês querem aprimorar o que já tem? Veja, Alexandre, se você acompanhou a nota do IDEB em Blumenau, ela caiu ou ficou estabilizada. Tem que rever o plano pedagógico de Blumenau, porque faz 20 anos que ele não é avaliado. Então, algum problema tem nisso. E nós temos excelentes profissionais na área da educação, só que eles não foram, nesse período, não têm feito a capacitação. Então, a gente vê também um funcionário, né, mais entristecido, com vontade, inclusive, em alguns casos, né, a saúde mental muito abalada. Nós temos que fazer a inclusão das nossas crianças que têm o espectro autista e que precisam, você sabe, Alexandre, uma professora de apoio. Então, o plano municipal de educação, ele está 20 anos parado. Por isso que a nota do IDEB, ela ainda está dentro da normalidade, mas já foi bem maior. É nessa área que preciso atuar. Então, na educação, e sempre, viu, Alexandre? Sempre com a participação da comunidade e também dos profissionais da área da educação. Candidata, sobre
o ISBLU, né? As pedaladas do ISBLU começaram lá no último ano do prefeito Décio Lima e prosseguiu em todos os prefeitos. 2 perguntas com relação à aposentadoria dos servidores. Caso a senhora seja eleita, a senhora também vai pedalar e a senhora tem alguma perspectiva de rever a alíquota de aposentadoria dos servidores? Veja, Alexandre, quem criou o ISBLU foi na época do Renato e quem botou dinheiro no Instituto foi o governo do Décio e do Mafra. Foi nós que botamos ali o recurso para garantir a aposentadoria do servidor público. Infelizmente, houve essas pedaladas, mas chegar do jeito que está é um absurdo, que a prioridade sempre é garantir esses recursos dos trabalhadores para manter a aposentadoria. Agora, 14%, para quem já contribuiu bastante, nós vamos sim esperar primeiro a decisão do STF, que tem uma ação lá no STF que garante, pelo menos, que descontado as pessoas que ganham até o teto do INSS, que hoje está R$ 7.000, essas não pagariam os 14%. E acima do teto, fazer gradativamente. É o que tem acontecido no governo do Estado de Santa Catarina, de uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, que também é um escalonamento. Acho que dessa forma a gente resolve o problema dos aposentados. Candidata, para finalizar minha participação com a senhora, uma pergunta sobre política. Chegar ao segundo turno é uma vitória para a senhora? Já é uma vitória fazer esse debate com a cidade, ser bem recebida em todas as comunidades que tenho. E a campanha tem me deixado aqui momentos muito marcantes e felizes. É isso que eu tenho visto em todos os bairros que ando da cidade de Blumenau. E a vitória que vai ser consagradora é, depois do segundo turno, poder governar essa cidade tão linda e maravilhosa que eu amo tanto. Candidata, um dos questionamentos é o que a cidade deixaria de trazer, né, caso a senhora for eleita prefeita aqui da cidade, né? A senhora deixaria de trazer para tentar ir buscar, né? Isso não incomoda um pouco? Tentar não, ô Jorge, tentar nunca. As postas do governo federal estão abertas para todos os municípios catarinenses e do Brasil. Nunca teve tanto investimentos do governo federal, inclusive em Santa Catarina. Com o programa de aceleração e crescimento, para Santa Catarina veio 48,6 bilhões de reais de obras de investimento. Agora, o que me causa tristeza é que eu, como deputada federal, tenho trazido recursos para Blumenau e o prefeito não tem feito a sua obrigação, que é que é fazer as pavimentações, as unidades de saúde que eu trouxe, a policlínica que vem para Blumenau, a casa de parto que eles não quiseram. Então, o que adianta eu ser deputada e trazer recursos e a prefeitura não querer esses recursos? Como prefeita, tenho certeza que vou fazer muito mais, porque, primeiro, a cidade precisa ser planejada, a cidade tem que ousar, tem que ser protagonista, e eu tenho certeza que não vai faltar tanto do governo federal quanto do governo do Estado. Algo mais, Alexandre? Não. Tá certo. Candidata, suas considerações finais, aí o tempo para a senhora conversar com a nossa audiência. Muito obrigada a você, Jorge Tais, aqui da Rádio Taberal, Alexandre Gonçalves, do Informe Blumenau. Agradecer a vocês que nos acompanharam até esse momento e que ainda estão indecisos no que é melhor para a nossa cidade. Avaliem os programas, avaliem as redes sociais, assistam os debates, vejam quem é que está mais preparado para governar a nossa cidade, quem tem mais relacionamentos e quem conhece a cidade como a palma da mão. Eu e nossa equipe fizemos um plano de governo, junto também com o meu vice, Léo Bittencourt, ouvindo as comunidades e apresentamos as soluções para resolver esses problemas. Blumenau pode voltar a ousar, a sonhar, a ser protagonista nesse novo momento que vamos vivenciar a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Eu quero pedir para você esse voto de confiança para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, candidata, pela participação. Obrigado, Alexandre Gonçalves, por essa participação. Amanhã nós fechamos essa rodada de entrevistas ouvindo o candidato delegado Egídio, do PL. É verdade. Obrigado, candidato. Obrigado a quem nos acompanhou. Amanhã encerramos essa rodada. 11 horas.